Hello everybody, be welcome. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa e hoje vocês vão ver um novo conteúdo. Vocês vão começar a estudar as W8 Questions Words, ou seja, as palavras que são utilizadas para fazer questões e que começam com W ou com H. W8, ou seja, WH, questions, perguntas ou questões, words, palavras. Então, vamos conhecer algumas palavras que coincidentemente ou começam com H ou com W e que servem para fazer perguntas. Vamos lá? Primeiramente, vamos refletir. Por que é que perguntamos? Em qualquer língua, seja no português, seja no inglês, no alemão, no italiano, nós perguntamos para pedir informações, para tirar dúvidas, para conhecer melhor as pessoas ou simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Se tratando da língua inglesa, existem basicamente dois tipos de perguntas, que são as yes or no questions, que são perguntas cuja resposta pode ser simplesmente sim ou não, né? Vamos responder com yes ou com no. E existem também as open questions, que são questões abertas, né? E que para responder nós teremos que formular uma frase completa, não poderemos responder simplesmente com sim ou não. E aí é onde entram essas palavrinhas que vamos estudar hoje, essas W8 words, né? Essas W8 words, elas vão fazer parte dessas questões abertas, né? Dessas questões que vão exigir resposta mais elaborada. Essas questões abertas, elas também são chamadas de W8 questions, essas que são iniciadas com palavras com W ou H. E aí temos que conhecer essas palavras para que possamos utilizá-las corretamente. Então, vocês conhecem alguma palavra que começa com W ou com H e que serve para fazer pergunta? Vamos lá, se não conhecem ainda, vão conhecer agora as chamadas W8 words. São essas daqui, ó. Vamos lá. A primeira delas é what. What significa o que ou qual. When significa quando. Where significa onde. Why significa por quê. Which significa qual. Who e whom significa quem. Whose significa de quem. E how significa como. Olha, notem as palavras, todas elas ou começam com W ou elas começam com H. Por isso que são chamadas de W8 words. Então, vamos ver como essas palavras elas aparecem nas perguntas. Vejam aí, elas sempre vão aparecer no início das perguntas. Elas podem até ser utilizadas em outro tipo de frase, em frases afirmativas ou imperativas, né? E em vez de frases que são perguntas. Mas quando elas aparecem em perguntas, elas sempre aparecem assim, no início da frase, né? Quando se trata de um outro tipo de frase, aí sim essas palavras elas vão aparecer no meio ou no final da frase. Vamos aqui ver os casos em que elas aparecem em perguntas. Vejam aí, ó. What is this? Ou, dizendo mais lentamente, what is this? O que é isto? What are you doing today? O que você irá fazer hoje? What are you doing today? What time is it? Que horas é? What time is it? When. When significa quando. When did you get married? Quando vocês se casaram?
When did you get married? When was the last time you traveled? Quando foi a última vez que você viajou? When was the last time you traveled? When will you back? When will you be back? Quando você estará de volta? When will you be back? Quando você estará de volta? Where. Where significa onde. Então, vejam aqui os exemplos. Where are they going? Onde eles estão indo? Where are they going? Onde eles estão indo? Where would you like to sit? Onde você gostaria de se sentar? Where would you like to sit? Why? Why significa por quê. Why are you so angry? Por que você está tão bravo? Why are you so angry? Why are they here? Por que eles estão aqui? Why are they here? Which. Which significa qual. Agora aqui eu faço uma observação. Vocês já viram que o what também significa qual, né? Além de significar por quê. Então, como é que vamos saber quando utilizar o what e quando vamos utilizar o which? Vamos utilizar o what quando a pergunta sugere uma escolha sobre uma grande quantidade de alternativas. Já o which, ele vai estar em perguntas que solicitam uma escolha entre itens limitados. Vou mostrar o exemplo que fica mais fácil para compreender. Veja essa pergunta. Which color do you like best? Red or blue? Qual cor você gosta mais? Vermelho ou azul? Ou seja, aqui há a solicitação de uma escolha entre duas alternativas apenas, red or blue, vermelho ou azul. Então, as opções são limitadas. Então, aqui, nós vamos utilizar o which. Se a pergunta fosse qual sua cor favorita, né, isso sugere todas as cores que existem, né? Então, aí haveria uma quantidade, uma possibilidade de escolhas muito maior. Então, utilizaríamos what em vez de which, né? What is your favorite color, né? Seria qual sua cor favorita em inglês. Aí sim, né? A possibilidade de escolhas é maior. Vejam outro exemplo. Which of you is responsible for this department? Qual de vocês é responsável por este departamento? Aqui também entende-se que há uma quantidade limitada de pessoas que poderiam ser responsáveis pelo departamento. Então, utilizamos o which em vez de what. Vejam este terceiro exemplo. Choose any card. It doesn't matter which. Choose any card. It doesn't matter which. Então, escolha qualquer carta, não importa qual, né? Não importa qual. Mas ali dentro de um número limitado de cartas, as cartas que foram oferecidas, né? Para que fosse feita uma escolha. Então, aqui mais uma vez vamos utilizar which em vez de what. E notem, esta última frase não é uma pergunta, né? É uma frase do tipo imperativa, uma frase que solicitam, uma frase que dá uma ordem ou uma sugestão ou um conselho, né? É uma frase do tipo imperativa. E nesse caso aqui, o which, como vocês podem perceber, não está no início da frase, mas sim no final, né? É uma característica dessas palavras quando elas não aparecem em perguntas. Elas podem aparecer no meio ou no final da frase.
Aqui vamos ver o uso de who e whom. As duas significam quem. No entanto, cada uma vai ser utilizada em momentos diferentes. O who é utilizado para perguntar quem, quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação. Mas como é que vamos descobrir isso? Pela resposta da pergunta. Por exemplo, se eu perguntar quem é ele? E você me responde, ele é meu pai, a palavrinha ele assumiu o papel de sujeito na resposta, não é mesmo? Tanto que ela veio no início da frase. Neste caso, usaremos who. Vocês conseguem entender isso? O que é um sujeito de uma frase, o que não é, o que é um objeto? Aí vocês têm que retornar às aulas de língua portuguesa, ao conceito de sujeito, ao conceito de predicado e ao conceito de objeto. Um sujeito é aquele que pratica uma ação, né? Dentro de uma frase é aquele que vai praticar uma ação. A ação dentro de uma frase ela é indicada por um verbo. O verbo ele indica a ação do sujeito. E aquele que sofre a ação do sujeito vai ser chamado de objeto. Então, quando em primeiro lugar na frase aparece aquele que pratica a ação, né? Nesse caso aqui, na resposta da pergunta, né? Se ela vai iniciar com o sujeito da frase, então aí a pergunta deverá ser feita com who, né? Por outro lado, se a frase evidenciar o objeto da ação, aquele que sofre a ação, então vamos ter que formular a pergunta utilizando o whom. Vamos ver o que diz o textinho aí na tela. Basicamente o que eu já disse, né? Mas se a pessoa não for o sujeito na resposta, o que é que vamos fazer? Vamos colocar o whom. Eu vou pular esse slide que eu já expliquei ele. Vamos ver os exemplos que facilitam a compreensão. Who is going to drive? Quem vai dirigir? Quem vai dirigir? Quem formular a pergunta já espera que a primeira coisa que seja dito é a pessoa que vai praticar a ação de dirigir, não é? Então, a pergunta é formulada com who. Who is going to drive? Bob is going to drive. Who did you hire for the sales position? Quem você contratou para a posição de vendas? Né? Quem você contratou para a posição de vendas? Nesse caso aqui, espera-se que a resposta inicie com aquele que praticou a ação. Quem foi que praticou a ação na frase anterior? Né? Aqui pergunta-se quem contratou. A ação é de contratar, né? E aí a resposta que nós temos é: eu contratei John. Note, a frase que responde à pergunta inicia com aquele que praticou a ação. Eu, né? Eu contratei John. John é quem sofreu a ação de ser contratado. Então, nesse caso aqui, ele é o objeto da ação. Vamos ver agora os exemplos com whom. As frases interrogativas, ou seja, as perguntas que iniciam com whom, devem ter uma resposta que inicia com aquele que sofreu a ação mencionada na pergunta. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Whom will they choose to lead them? Quem eles escolherão para liderá-los? Quem eles escolherão para liderá-los? Aí eu tenho que começar respondendo com o nome daquele que será escolhido, ou seja, vai sofrer a ação da escolha deles, né? E a resposta aí foi: Bob will be chosen. Bob will be chosen, ou seja, Bob será o
escolhido, né? Ele não vai escolher ninguém, ele não vai praticar ação, mas ele vai sofrer a ação da escolha, né? Ele vai ser escolhido. Who do you blame? Quem você culpa? Então, alguém vai culpar e alguém sofrerá essa ação, né? A resposta da minha pergunta deverá começar com aquele que vai sofrer a ação. Então, Peter will be blamed by this. Peter will be blamed by this. Peter será culpado por isso. Conseguiram compreender esses últimos tópicos, pessoal? Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Porque agora vamos continuar com a palavra whose. Whose significa de quem. Então, vamos ver os exemplos. Whose idea was it to come here? De quem foi a ideia de vir aqui? Whose is this jacket? De quem é esta jaqueta? Continuamos com a palavra how. How are you doing? Como você está? How can I do it? How can I do it? Como eu posso fazer isso? How can I help you? Como eu posso te ajudar? How can I help you? Então, pessoal, por hoje é só, são essas palavrinhas. Eu agradeço a vocês pela atenção. Thank you for your attention. E peço que vocês vão tirando as dúvidas. Vocês se não pegaram tudo, né, perguntem para poder entender. E eu falo com vocês aí no grupo, tá certo? See you!